A famosa estrela de Belém era mesmo uma estrela? Ou seria algo bem mais misterioso? Hoje a gente vai mergulhar nesse enigma, mas não com um telescópio. Nosso guia vai ser a mente de um dos maiores detetives da fé, São Tomás de Aquino. Prepare-se para uma jornada fascinante pela lógica por trás de um milagre. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é, afinal, o que os magos viram no céu? Era um cometa, uma supernova talvez, ou algo completamente fora da curva? A resposta, como a gente vai ver, pode surpreender bastante. E olha, essa dúvida não é de agora, não. Por séculos, mentes brilhantes se debruçaram sobre isso. Mas a análise de São Tomás de Aquino, lá na sua famosa Suma Teológica, é quase uma investigação forense do céu, sabe? E é justamente o raciocínio dele que nós vamos seguir passo a passo. Bem, como em toda boa investigação, a gente precisa começar analisando as hipóteses, né? E as primeiras suspeitas sobre o que era a estrela eram bem espirituais. Será que era um anjo disfarçado? Ou, quem sabe, o próprio Espírito Santo? Ou, no fim das contas, era só um astro comum mesmo? Uma das teorias que tinha mais força na época e que foi defendida por São João Crisóstomo era de que a estrela não era um objeto físico. A ideia era que se tratava de uma força invisível, basicamente um ser espiritual, tipo um anjo, que assumiu a aparência de uma estrela só para cumprir a missão de guiar os magos. E a reflexão teológica sobre isso foi ainda mais fundo. Alguns chegaram a cogitar que poderia ser o próprio Espírito Santo se manifestando de um jeito visível, assim como ele fez no batismo de Jesus em forma de pomba. Outros, ainda nessa linha do anjo, especularam que o mesmo ser angelical que falou com os pastores poderia ter se apresentado aos magos, só que com esse disfarce de estrela. Só que São Tomás de Aquino não se satisfez com essas hipóteses. Como um bom detetive, ele foi atrás das evidências. E ele encontrou 5 anomalias, 5 comportamentos que provavam que a estrela de Belém definitivamente não era um astro comum. Então, vamos a essas provas. Baseado nos escritos de São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino estabeleceu que o comportamento daquela estrela simplesmente quebrava todas as regras conhecidas da astronomia. Ela não agia como nenhum outro corpo celeste que alguém já tivesse visto. E aqui estão as 5 anomalias que a tornavam única. Primeira, o curso. A estrela viajou de norte a sul, da Pérsia para a Judéia, enquanto todos os astros se movem de leste para oeste, totalmente na contramão. Segunda, o tempo. Ela brilhava durante o dia, algo que nenhuma estrela comum faz. Terceira, a aparição. Ela se ocultou quando os magos chegaram a Jerusalém e reapareceu depois. Quarta, o movimento. Ela se movia quando eles caminhavam e parava quando eles descansavam, como se fosse a coluna de nuvem no deserto. E a mais incrível, a quinta prova, a posição. Ela não ficou lá no alto do firmamento, ela desceu para indicar o local exato do nascimento. Nenhuma estrela faz isso. Diante de todas essas evidências que são bem irrefutáveis, né? São Tomás de Aquino finalmente chega ao seu veredito. Depois de descartar as outras possibilidades, ele apresenta sua conclusão sobre a verdadeira identidade da estrela. E aqui está o ponto crucial. Para São Tomás de Aquino, a solução mais lógica era que a estrela não era um anjo nem um astro antigo. Foi algo totalmente novo, um corpo luminoso recém-criado que existia não no espaço sideral, mas na atmosfera da Terra, movendo-se não pelas leis da física, mas diretamente pela vontade de Deus, um milagre visível. Então, para resumir a conclusão de forma bem clara, não era uma estrela do céu. Também não era um cometa, que teria um comportamento diferente. Era um fenômeno único, um corpo luminoso, material, criado para aquela ocasião, operando na nossa atmosfera e guiado por uma inteligência divina para uma missão específica. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se não era uma estrela comum, por que Deus escolheria se comunicar através de um sinal celestial como este? Por que não enviar um anjo, como fez com os pastores? E a resposta está nesta distinção genial. A mensagem era a mesma, tanto para os pastores judeus quanto para os magos gentios. O Salvador nasceu. Mas a linguagem foi diferente. Para os pastores, familiarizados com as aparições de anjos no Antigo Testamento, Deus enviou anjos. Para os magos, estudiosos dos astros, Deus falou na linguagem que eles entendiam, um sinal nos céus. E há uma última camada de significado aqui. Ao criar uma estrela que obedecia às suas ordens, Deus estava enviando uma mensagem poderosa contra a astrologia.
O nascimento de Cristo não foi determinado pelos astros. Pelo contrário, os astros se curvaram à vontade de Cristo. Ele é o Senhor da criação, e não um servo do destino cósmico. A investigação de São Tomás de Aquino revela um Deus que fala a linguagem de cada pessoa. A estrela foi o sinal para os magos. E fica a reflexão: quais são as estrelas que Deus coloca no caminho de cada um hoje, chamando para mais perto dele? Se essa análise ajudou a iluminar a sua fé ou a ampliar o seu conhecimento, deixe sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe. Assim, mais pessoas podem ter acesso a uma formação sólida e fiel à nossa tradição.